Olá, meu nome é André Sarkis, sou estudante da Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Mecânica. Estou apresentando nesse vídeo o meu trabalho para o 17º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e 18º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. Meu professor orientador é o professor também do Departamento de Engenharia Mecânica, Adriano Possebon Rosa. Meu trabalho está dentro da grande área de exatas tecnológicas. O projeto é o estudo da influência do campo magnético no comportamento hidrodinâmico, na transferência de calor em ferrofluido sob diferentes configurações, e meu estudo em si é o estudo numérico do comportamento de um ferrofluido em um escoamento entre placas planas com região de contração e expansão assimétrica. Como explicitado no título do trabalho, essa seria a nossa região a ser simulada. Então, temos placas paralelas com entrada de fluido a uma temperatura fria T1. Ele encontra, então, essa região de expansão com temperatura quente T2 e um campo magnético externo e todas as outras paredes adiabáticas. O ferrofluido, por sua vez, que é o fluido a ser simulado nesse trabalho, ele é um fluido com uma base newtoniana, porém com a presença de nanopartículas magnéticas que podem ser tratadas como pequenos ímãs. A partir da presença de um campo magnético externo, a gente consegue variar propriedades físicas desse fluido, como a viscosidade, consequentemente também o escoamento dele dentro de alguma região. É um fluido com bastante estudo, principalmente desenvolvido na área médica e na área de troca de calor. As equações governantes são as equações de Navier-Stokes, porém com o acréscimo do termo da força de Kelvin devido ao magnetismo, e a equação de conservação de energia. No entanto, trabalharemos todas essas equações na sua forma adimensional, que nos surgirá números importantes como o número de Reynolds, números de Rayleigh magnético e número de Prandtl. O método desenvolvido nesse trabalho é de diferenças finitas, com uma malha defasada, onde calculamos os campos de pressão, velocidade e temperatura em pontos diferentes do nosso domínio. Antes de partir para o problema mais complexo, a gente fez a validação de todo o nosso código com alguns problemas já amplamente estudados dentro da literatura. Seria o caso, primeiro seria dessa cavidade fechada com a tampa superior se movendo a uma velocidade constante, e em seguida o caso um pouco mais complexo, em que temos a entrada e saída de fluido, que seriam as placas paralelas. Após bastantes estudos, tivemos vários resultados, e aqui eu vou apresentar um deles, que seria para o Reynolds 1. A gente percebe, sem a presença do campo magnético ainda, uma forte força viscosa, que faz com que o fluido entre facilmente dentro da cavidade, criando apenas algumas pequenas regiões de recirculação nas quinas. Depois ligamos esse campo magnético perto da quina superior esquerda. Isso ocasionou essa alteração no comportamento do fluido, retirando as linhas vermelhas para melhor identificação. A gente percebe agora uma grande diferença nesse escoamento, uma grande região de recirculação. Isso porque a presença do campo magnético, ele repele partículas quentes na direção do seu gradiente e atrai partículas de fluido mais frias na direção do gradiente. Com isso, a gente percebe essa grande diferença no campo, na distribuição de temperatura, no caso sem campo magnético e com campo magnético. E para resumir os resultados desses dois casos, a gente tem o perfil de temperatura em alguns pontos do nosso domínio. Em laranja a gente tem antes da expansão, em azul temos logo após a expansão, e em verde, mais importante, a gente tem esse perfil na saída do nosso domínio. Percebemos no caso sem campo, em que a gente tem uma temperatura praticamente uniforme, em torno de 0,36. Já no caso com campo, essa temperatura uniforme está em torno de 0,37. A gente nota então uma grande diferença na energia trocada entre a parede quente e o fluido frio, sendo muito superior no caso com o campo magnético. Conseguimos resultados semelhantes também com o campo gerado por um fio com corrente elétrica, e conseguimos ainda reduzir, na verdade, essa troca de calor, colocando esse campo magnético em outros pontos do nosso domínio. Então, a gente tem esse certo controle nos casos na troca de calor entre as duas superfícies, entre a superfície e o fluido, apenas modificando o nosso campo magnético. Muito obrigado.